Boa tarde a todos. Estamos aqui no nosso curso sobre a questão do exercício físico e o ganho de massa muscular. E aí vocês viram, nós começamos a responder as perguntas e a pergunta dentro da nossa ótica aqui, qual o melhor exercício? Aquele que gera massa muscular. Esse é quem tem um forte impacto numa diminuição lá na frente dos riscos de uma síndrome demencial, de câncer e melhora cognitiva, diminuição do processo inflamatório. Bom, então nós vimos um exercício que ganha massa muscular, né? E aí eu foco nesse curso aqui basicamente em 3 grandes grupos, que seria o Pilates, seria a própria musculação ou a calistenia. Peraí, mas luta, como eu disse, tem a sua vantagem, tem possibilidade também. E, gente, eu não falei isso na aula passada, mas eu queria trazer para vocês aqui, é muito interessante também a yoga. Então, se você faz, por exemplo, uma calistenia e junto fazer uma yoga, a calistenia também tem um pouco disso, porque parte da própria contração muscular ela acontece não só por essa capacidade, como eu mostrei para vocês no final da outra aula, de encurtamento da sobreposição entre as fibras, mas também ela acontece pela capacidade da entrega do estímulo elétrico. Quer dizer, existe um finalzinho do nervo que vai até o músculo e que inerva esse músculo e ativa essa contração. A ligação desse nervo ao músculo é o que nós chamamos de placa motora. A placa motora. E quanto mais placa motora você tiver num músculo, maior o controle que você tem sobre aquele músculo. Maior o controle. Então você vai ver, inclusive, quando você começa a fazer atividade física, você começa a ter um controle sobre aquele movimento. E nesse sentido, gente, não há exercício mais fantástico, mais intenso do que a própria yoga. A yoga, ela gera uma obrigatoriedade de você, em determinadas posições de alta dificuldade, de uma estabilidade articular que te obriga a fazer a contração e a formar, entenda, para às vezes a fazer a estabilidade daquela articulação, você precisa mover vários músculos, ativar vários músculos ao mesmo tempo. E para que aquilo seja equilibrado, e você vai sentir que você, para manter o equilíbrio, você fica contraindo e descontraindo uma série de músculos o tempo todo. Isso estimula enormemente a formação de novas sinapses e novas placas motoras. Não é à toa que há relação direta de diminuição de risco de demência com a prática, por exemplo, de yoga. Porque ela gera proliferação neuronal e de aumento de sinapses, de formação sináptica, inclusive de placas motoras. Quanto mais placa motora você tem maior controle sobre o movimento, se consegue ativar um número maior de fibras musculares ao mesmo tempo e, consequentemente, você tem mais força. Então, você, por exemplo, fazer uma musculação e fazer uma yoga junto, você aumenta muito a sua força? Sim, aí não é pelo ganho de massa, você está fazendo por um aumento da formação de placa motora. E, consequentemente, você consegue uma ativação simultânea no maior número de feixes musculares. Com isso, você consegue uma maior estabilidade no movimento, evitando com isso novas lesões articulares, ao mesmo tempo que você tem uma eficácia maior do movimento, aumentando com isso o teu resultado. Percebe, gente, como está tudo casado e o ganho? Então vocês estão começando a entender e a responder quais são os esportes que eu devo fazer. Eu acho que já dá para você. Quem está caindo aqui de paraquedas, vão assistir as outras aulas, vamos entender o que está acontecendo, para que vocês possam responder com mais tranquilidade que esporte eu vou fazer. Nesse sentido, por exemplo, as artes marciais também. Gente, o karatê, por exemplo, você adquire um controle tão grande sobre o seu corpo, você treina anos, quiçá décadas, para você fazer um oizuki, um gyaksuki perfeito. Modéstia à parte, eu tinha um gyaksuki e um oizuki, que são 2 tipos de soco, muito bem perfeito. Esses dias eu vi uma aula de um grande mestre ensinando o que eu ensinava para meus alunos. Eu gostei muito de ver aquilo, porque indica que eu percebi a dinâmica do movimento e a percepção da contração simultânea de o que deveria, aumentando o resultado final de potência como impacto. Ou seja, isso você precisa de um controle muito
muito grande do seu corpo. É muito interessante, gente. Eu tenho 50 e poucos anos de idade e até hoje meus reflexos, eu me surpreendo às vezes. Eu esbarro em algo que eu nem estou vendo, tenho uma leve visão periférica, aquilo cai e eu consigo segurar no ar. Um reflexo muito grande. Isso foram muitos anos de luta, em especial do karatê, que me trouxe muito isso. E isto é placa motora. E o que isso é legal, gente? Placa motora, a hipertrofia da musculatura é importante, sim, sem dúvida. Mas a formação de placa motora, o que ela faz? Ela faz com que... Você já viu alguém dizer para você assim, existe uma coisa chamada de memória muscular. Quem já fez esporte quando era jovem, quando chega lá na frente e vai fazer esporte de novo, tem resultado mais rápido. As pessoas que sempre praticaram recuperam mais rapidamente. Por quê? Porque elas são capazes de ativar a maior quantidade de feixes ao mesmo tempo pela maior quantidade de placa motora existente, pelo exercício físico prolongado e que gera uma instabilidade. Então aí já temos, inclusive, uma das variáveis de aumento de intensidade, a instabilidade do movimento. Então, por exemplo, quando você senta num aparelho de musculação, tá? E você vai fazer um supino, por exemplo, numa máquina, certinho. O supino, quando você faz supino numa máquina, todas as musculaturas acessórias, isso aqui eu vou fazer uma aulinha só sobre isso, tá? As musculaturas acessórias, quando você faz um movimento, você não usa, por exemplo, no caso do supino, somente o seu peitoral. Você precisa tem musculatura nos ombros que estabilizam, você tem contratura, inclusive, de musculatura dorsais, você tem musculatura abdominal que contrai, mantendo o core conciso, coeso, né? Então, o que acontece quando você faz isso, por exemplo, num supino, num aparelho de musculação, como você não tem estabilidade da articulação, essas musculaturas acessórias, elas não são utilizadas quase, basicamente nada. Você usa só o peitoral, que é um músculo grande, tá? Quando você tem, só para vocês terem uma noção de que isso aqui é uma ciência, se você for, por exemplo, fazer um crucifixo com dois halteres que estão completamente soltos. Antes disso, vamos fazer um supino com uma barra. Agora não é mais o aparelho, é uma barra. Quando você faz uma barra, você já está tendo que estabilizar o movimento. Senão ele cai para trás e pode para frente. Então você precisa estabilizar. Então você já está usando musculaturas dos ombros para estabilizar. Então veja, musculaturas menores que tendem a cansar mais rapidamente. E você vai precisar estabilizar o movimento, precisa de placa motora. Uma pessoa que só faz aparelhinho, não desenvolve basicamente placa motora. Desenvolve o básico, mas não faz a estabilidade do movimento, que amplia muito a questão da placa motora. Consequentemente, a eficácia do exercício. Tá? Então, quando eu pego um halteres, uma barra única, estou fazendo aqui, ela já gera uma certa instabilidade. Eu preciso estabilizar esse movimento, eu preciso de outros músculos e preciso aumentar a formação de placa motora para que as contrações se estabilizem ali, como a yoga. Tá claro para vocês? Vamos tentar, agora vamos entender, se eu pego, por exemplo, 2 halteres, aí eu estou completamente, já não há mais aquela estabilidade por ser uma barra única. Eles estão mais soltos ainda, eu preciso lançar mão de mais estabilidade ainda no movimento. Consequentemente, eu uso mais músculos pequenos e acessórios para estabilizar aquilo, formo mais placas motoras. Então, olha só, tendo essa noção, nós sabemos que quanto mais músculos acessórios eu uso, esses vão se cansar mais rapidamente. Então, seria natural, para que eu aumente a intensidade, eu use, por exemplo, primeiro barras soltas, halteres, de forma que essa instabilidade fizesse com que eu fizesse o exercício, essa instabilidade vai cansar rapidamente a musculatura acessória. E só cansou o peitoral? Não. Mas, então, cansou a musculatura acessória, que são músculos menores e cansam mais rapidamente, eu parto em seguida, então, uma série, por exemplo, com um crucifixo, com 2 halteres. Em seguida, eu faço uma série com uma barra única, que ainda tem alguma instabilidade, mas já me garante alguma estabilidade. E, consequentemente, eu consigo tolerar um pouco mais de exercício, só que o peitoral ainda continua sendo capaz de ser cansado. Então, o segundo exercício é uma barra fixa. E para
extenuar ao final, onde toda a musculatura acessória vai estar já cansada e incapaz de fazer o seu trabalho. Agora eu posso isolar só o peitoral e carcar em cima dele, por exemplo, fazendo ali um aparelho onde eu tenho o meu supino completamente estabilizado. Percebe? Aí agora a musculatura acessória não é mais demandada, que já estava cansada, e eu posso então extenuar a minha musculatura peitoral. Repara como a gente tem que pensar sobre a eficiência disso. Então, fazer o aparelhinho, tá, para iniciar o indivíduo iniciante ali, mas se eu quero também, com o avançar da complexidade dos exercícios, eu devo cada vez mais mirar a formação de uma certa instabilidade também para a formação de placas, placa motora acessória, que, mas você está pensando na placa motora acessória, inclusive nesses músculos acessórios, que são pequenininhos, eles não vão fazer volume. Não, mas eles vão aumentar muito a tua capacidade de suportar um trabalho no músculo principal que você está querendo trabalhar. Aqui, como exemplo, o peitoral, mas podemos lançar mão disso em relação a músculos das costas, nos ombros, nas pernas, e assim vai. Tá? Então, aqui, nesse ponto, eu queria que vocês pensassem bem a questão da placa motora. A placa motora, essa instabilidade que ela precisa acontecer, é claro que se você tem uma enorme instabilidade articular, se é um idoso, não adianta ficar dando muito peso para um idoso, total instabilidade, eu vou fazer lesão articular nele ali. Você pode gerar esse ganho de placa motora começando com muito pouquinho peso. Muito pouquinho peso. Então, quem vai treinar com você vai te explicar isso, vai dar lá 2 quilinhos para você fazer o seu crucifixo com 2 quilinhos e tal, para gerar isso, e vamos subindo de forma bem gradativa. O foco, gente, é ganho de massa muscular. Em especial, guardem bem, existem N trabalhos que trazem isso. Coxa, algo também de panturrilha, mas em especial coxa. É o grupo muscular maior do nosso corpo nesse sentido e o mais metabolicamente ativo. Ganhar coxa é literalmente ganhar vida. Vida é uma relação inversamente proporcional à massa muscular de coxa e capacidade cognitiva no idoso e tempo de vida. Ganhar coxa ganha vida. Aguarde isso como uma máxima na sua, a partir de agora. Então, eu sou o Dr. André Marroy, eu sou médico, eu sou psicanalista. Curta esse nosso curso aqui, compartilhe para que outras pessoas tenham acesso, não perca a próxima aula. E você, caiu de paraquedas, assista esse módulo todo e assista os módulos anteriores para que você amplie. O ideal seria você começar lá no início. Tem muito material para você ver aí e você ser dono de sua vida. Pare de ser refém. Entenda o que está acontecendo contigo. Tenha essas ferramentas aqui para que vocês possam cuidar de si. Um grande abraço a todos. Não percam a próxima aula.